hoje. Vamos começar a gravar. Boa tarde novamente. O tema de hoje, né, é difração. Em princípio, a gente pode achar que difração vai ser uma coisa fácil, né? Pensando, já vi uma interferência, a difração é uma generalização do conceito, mas não é bem assim, não. Vou começar a compartilhar a tela. A gente tem uma ideia que vem lá dos inícios de ótica, né? Eu, pelo menos, tinha, né? Você começa a estudar ótica geométrica, você fica assim, a luz propaga em linha reta, etc. Mas não é bem assim, né? Toda vez que a luz encontra um obstáculo, na verdade, qualquer onda que encontra um obstáculo, ocorrem desvios na propagação dessa onda. Né? É um fenômeno geral, ocorre com onda de som, ocorre com ondas em água, ocorre com luz. Né? Essas várias partes da onda, né, assim, que desviam desse obstáculo, né, que se espalham a partir desse obstáculo, elas vão interferir e formam um padrão de franjas claras e escuras. É nesse sentido que a gente, às vezes, pensa a difração como uma generalização do conceito de interferência. Né? Você fala, difração é basicamente interferência, só que são muitas e muitos feixes de luz, infinitos feixes de luz a princípio. Né? E a gente já sabe lidar com interferência de muitos feixes, né? Vimos isso nas duas últimas aulas. Então, difração vai ser só generalizar isso aí, mas não é bem isso, né? Difração é mais do que isso. O termo difração engloba também esse desvio que a onda que sofre, né, ao encontrar um obstáculo qualquer na frente. E isso aí é surpreendentemente complexo de colocar em forma quantitativa, né? De fazer uma expressão matemática para isso. É fácil de observar, é mais fácil de observar do que a gente, às vezes, pode pensar. Né? Aqui, eu peguei uma figura do livro do Hecht, deixa eu copiar ela aqui e já mostrar para vocês, que é uma foto, figura uma foto de uma moça que ele fala que é Mary, deixa eu aumentar ela um pouquinho, né, segurando uma moedinha, um dime, né, uma moeda de 10 centavos americana. Se você ilumina qualquer objeto, né, com uma luz muito forte para ver a difração mais facilmente, usa uma fonte de luz intensa, condições de iluminação propícias. Né? Se você olha na sombra, cuidadosamente, você vê umas franjas aqui, né? Olha a beiradinha da moeda, né? Você vê essas franjas, né? Ela está iluminando com laser de hélio neônio, né? Não tem nenhuma lente, mas você consegue ver esse fenômeno de difração. E você vê isso com todas as ondas, né? Como eu mencionei, você vê em ondas na água, você vê fácil, é uma demonstração comum, né? No livro do Hecht também tem várias, não copiei, mas no livro do Hecht tem várias fotos, né, mostrando difração num tanque de ondas. Né? Você coloca um tanque cheio de água rasa, né? Você coloca obstáculos, fontes de onda na água, dá para você observar a difração. Então, você vê em ondas na água, você vê em som, você vê em luz, você vê com elétrons, né? Tratando elétrons como onda também. Mas, como eu disse, o tratamento matemático é complicado. Né? Eu acho que vocês vão sair com essa impressão daqui hoje, né? Que a coisa é um pouco mais complicada do que a gente pensava. Qualitativamente, não. Qualitativamente, a gente tem uma visão disso, né? Que é o princípio de Huygens. Qual que é o que é que a gente está querendo explicar, afinal de contas? Né? Vamos começar por assim. Eu estou querendo explicar uma coisa desse tipo aqui. Né? Eu tenho um obstáculo, onde tem uma fenda, tá? Então isso aqui é um anteparo, tem uma fenda aqui de um formato qualquer, e eu jogo uma onda, né? Eu vou representar assim por frentes de onda, né? Que estão se propagando nessa direção. Essa onda encontra esse obstáculo, essa parte aqui é totalmente opaca, não vai barrar as minhas ondas, mas tem uma fenda aqui, tem uma abertura aqui onde vão passar as ondas e a gente sabe que do lado de lá eu vou ver uma coisa desse tipo. Não?
Como que eu explico esse desvio, que aqui eu tenho onda se propagando, né, em todas as direções? Será que não... Assim, se fosse propagação retilínea, eu diria só em linha reta, né, que não é assim. Né? Uma forma que a gente tem de explicar isso qualitativamente é o chamado princípio de Huygens. Vamos soletrar direito para a gente escrever direito, né? Que pode ser exemplificado por essa outra figura aqui que eu vou copiar do livro do Resch também. Né? É uma coisa assim. A ideia do princípio de Huygens, tenho certeza que vocês já encontraram antes, é uma coisa desse tipo assim. Aqui lá vem a minha onda, né? Cada ponto, na hora que eu olho para a fenda aqui, cada ponto da fenda eu vou tratar como se fosse uma nova fonte de ondas, né? São ondas secundárias, ondinhas secundárias, né? Que vão gerar ondas esféricas que vão se propagar desse lado de cá, e a nova frente de onda vai ser o envelope dessas ondinhas geradas por esses pontos imaginários ali na fenda. Eu não acho assim, qualitativamente ele consegue explicar por que a onda se espalha do lado de lá, mas de forma alguma acho que é uma coisa satisfatória, né? De onde que saiu isso? Que ondas imaginárias que é isso? Não tem nada aqui. O que é que está gerando? Isso aqui pode ser isso no vácuo, né? O que é que está gerando essas ondinhas aqui nessa fenda? E ele tem falhas também. Se eu falar, cada ponto aqui, se eu aceitar a ideia de cada ponto aqui gera uma onda esférica, né, e que a onda do lado de cá é envoltória, o envelope dessas ondas esféricas, por que é que eu não vejo uma onda voltando aqui? Não? E a parte da onda esférica que é gerada, que está aqui para trás, o que acontece com ela? Por que eu não vejo? Bom, tem várias adaptações do modelo de Huygens, eu posso melhorar ele, né? Mas assim, quase uma gambiarra, né? Essa figura aqui, deixa eu dar o crédito merecido, né? Essa figura aqui é do livro do Resch, eu tirei da 5ª edição, né? O livro de ótica. Tem várias figurinhas legais lá de difração. Então, a minha intenção hoje é colocar esse princípio de Huygens numa base física mais firme, né, e mais quantitativa, tá? Vocês se preparem, porque vai vir muita matemática aí, tá? Mas é legal, tá? É legal. É legal. Prometo que é legal. Qual que é o nosso problema? Nosso problema, então, que é basicamente esse aqui, se eu começar a quantificar isso, né? Vou ter uma seguinte situação, né? Eu tenho uma fonte de luz, que eu vou chamar de S, né? Aqui, num certo ponto, tem um anteparo, né? É um objeto opaco que barra a luz nessas partes aqui, mas que tem uma fenda, né? Esse anteparo posso chamar de A, né? Tem uma fenda nele que deixa passar luz. E o meu problema é saber qual é a quantidade de luz que chega aqui. Quantidade de luz? O que é quantidade de luz? Posso calcular a intensidade, a irradiância no ponto P. É isso que eu quero. Tá? Eu sei quanto de luz que é emitida aqui, eu sei a forma de onda que a fonte S gera, né? E eu quero uma expressão matemática para a irradiância, intensidade de luz que chega no ponto P, que está do outro lado desse anteparo. Então, vamos lá. Tá? Nós vamos partir de um teorema, tá? Que é o chamado Teorema de Green. Na verdade, eu conheço pelo menos 2 teoremas de Green, né? Um é aquele chamado teorema de divergente, né? Que me diz que a integral do divergente de uma função vetorial sobre um volume, né, é igual à integral dessa mesma função, né, na superfície fechada que define esse volume. Esse é o chamado teorema de Green usual, o teorema divergente, mas o teorema que eu vou usar aqui ele pode ser derivado desse teorema, tá? Posso chamar de segundo, ele tem um nome, acho que é segundo teorema de Green, ok, mas teorema de Green 2.
Tá? Esse teorema de Green, ele pode ser, não vou demonstrar ele, tá? Mas vocês podem encontrar a demonstração em qualquer livro de física matemática, ou vocês podem mostrar ele também, a partir do teorema. No livro do Fowles, ele dá a dica de como demonstrar ele. Se você parte desse teorema do divergente, que é manjadíssimo, né? A gente usa no eletromagnetismo o tempo todo, usa uma função, aplica ele numa função especial, não? E daí você chega fácil no teorema de Green. Não vou me preocupar em demonstrar ele, não, vou só colocar ele aqui. Ó. Ele é válido, tá? Para duas funções U e V. U e V que aparecem nessa expressão aqui são duas funções bem comportadas. U e V são funções bem comportadas, eu quero dizer que elas são contínuas, elas são integráveis, tá? Funções bem comportadas. Contínuas, integráveis, isso são o que eu preciso, o principal, né? Então, o teorema me diz que a integral sobre uma superfície fechada, isso aqui é uma integral sobre uma superfície fechada, podia colocar vou colocar só nesse aqui, né? Integral sobre uma superfície fechada, da função V vezes o gradiente da função U, esse índice N aqui, significa o gradiente da função U ao longo da perpendicular à superfície, ao longo da normal à superfície sobre a qual eu estou integrando. Né? Então, a função V vezes o gradiente, a componente do gradiente na direção normal à superfície da função U, menos o reverso, né? A função U agora vezes o gradiente ao longo da normal à superfície da função V. Isso integrado sobre uma superfície fechada, né? Isso é uma integral de superfície, dA, isso é igual à integral sobre o volume definido por essa superfície, né? O volume lá dentro, da função V laplaciano da função U menos U laplaciano da função V. Ok? Nós vamos usar esse teorema, tá? Para lembrar, não esqueçam do que a gente quer, tá? A gente vai se perder um pouco aqui durante um tempo na matemática, mas eu prometi, é divertido, né? Mas o que a gente está querendo o tempo todo é o valor da intensidade luminosa, da irradiância, nesse ponto P aqui, né? Conhecida a onda a onda de luz que é emitida por essa fonte S. Tá? Ok, então vamos lá com esse teorema. O que eu vou fazer? Não, eu vou tomar funções U e V, que são soluções da equação de onda. Né? Vamos, assim, esse teorema é geral, vale para qualquer função U e V bem comportadas, mas eu vou pegar uma classe especial de função U e V, que são soluções da equação de onda. Da equação de onda que a gente tem para ondas eletromagnéticas, ou seja, o laplaciano de U é igual a menos 1 sobre a velocidade ao quadrado, que menos, né? De onde que eu tirei esse menos aqui? É 1 sobre V ao quadrado, a derivada segunda da função U em relação ao tempo, né? A equação de onda. E a mesma coisa para a função V. A função V também é uma solução da equação de onda, com a mesma velocidade. Tá? D2V dt ao quadrado. Não? Olha só, então eu posso, no lado de cá do teorema, né, eu posso substituir o laplaciano de V e o laplaciano de U por derivadas no tempo. Então, eu vou supor uma dependência específica das funções U e V. Vou supor que U e V são funções que dependem do tempo, elas são do tipo, são funções proporcionais, funções harmônicas, proporcionais à exponencial de IKR menos ômega-t. A parte temporal é esse ômega-t aqui. A função V é a mesma coisa para a mesma frequência. Então, é uma exponencial, ela depende do tempo com uma exponencial de I ômega-t. Então, vai ser um KR menos ômega-t. Não preciso que esses K sejam iguais, não. Então, pode ser Ks diferentes, escalinha aqui, mas a frequência é a mesma. De tal forma que a derivada temporal de V em relação ao tempo, segunda derivada, e a derivada de U em relação ao tempo, né, todas duas vão dar um menos ômega ao quadrado T. Não,
mudar aqui, né? A derivada segunda da função u em relação ao tempo, né, ela é igual a menos ômega ao quadrado vezes a própria função. A mesma coisa a derivada segunda de v em relação ao tempo. É menos ômega ao quadrado vezes v. Então, se eu voltar lá no teorema de Green, né, essa parte aqui, ó, que aparece integrando aqui da integral do volume, ó, del2 de u, vamos escrever esse integrando lá, v del2 de u menos o reverso, né? Então, vai dar aqui, ó, v laplaciano de u menos u laplaciano de v. Isso aqui vai ser igual a v, que multiplica menos ômega ao quadrado u, não? Estou usando a derivada segunda aqui, né? Que é igual ao laplaciano do u. E aqui vai dar menos u laplaciano de v, que é a derivada segunda de v no tempo, que é menos ômega ao quadrado v. Os dois termos são iguais, né? E um subtrai o outro, né? Aqui tem v vezes u vezes menos ômega ao quadrado, aqui tem v vezes u menos ômega ao quadrado, menos o outro, isso aqui dá zero. Então, para funções desse tipo, funções harmônicas, soluções da equação de onda, né, esse integrando aqui dá zero. Vou simplificar o meu teorema, vai sobrar só a integral de superfície. Está melhorando, né? Está melhorando. Então, ó, vamos copiar de novo aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Como a integral no volume, o integrando aqui é zero, na integral do volume some, eu vou ter que essa integral de superfície é igual a zero. Isso aqui, ó. O teorema de Green foi substituído por isso aí. O que eu vou fazer agora é pegar uma superfície para resolver essa integral que envolve o ponto, aquele ponto P, onde eu quero calcular a irradiância, a intensidade de luz lá, né? Nosso problema é esse aqui, né? Eu quero calcular a irradiância nesse ponto P. Então, eu vou integrar sobre uma superfície que envolve o ponto P. Uma superfície qualquer, por enquanto é uma superfície qualquer, que envolve esse ponto P aqui. Eu já vou desenhar ela aqui de novo. Então, vamos aqui, né? Estamos aqui. Não? E mais, né? Antes de fazer a integral, vou supor uma expressão agora para V. Tá? A função V, eu vou tomar como sendo V0, é uma amplitude exponencial de I KR menos ômega T, mais ômega T, tá? Dividido por R. Isso é uma onda esférica. Ela é uma solução da equação de onda, né? Tem que ser, porque eu supus que eu só tenho esse resultado aqui, né? Supondo que V é uma solução da equação de onda e que tem uma dependência no tempo da forma exponencial de I ômega T, mais ou menos ômega T. Né? Essa função aqui tem essas propriedades, tá? Ela representa uma onda esférica que está convergindo para o ponto R igual a zero, que vai ser o nosso ponto P. Tá? Então, deixa eu desenhar, vou copiar, né, de novo aqui. Vou desenhar uma superfície sobre a qual eu vou fazer essa integral aqui, que envolve aquele ponto P onde eu quero calcular a intensidade de luz. Vai ser uma superfície qualquer, formato qualquer, assim. Só que a minha função V aqui, ó, se eu tomar a minha função V com essa forma, para R igual a zero, né, essa função diverge. Ela vai para infinito em R igual a zero. E eu vou colocar o R igual a zero no meu ponto P. Né? Essa função aqui é uma onda esférica que converge para o ponto P. Então, né, o jeito de fazer essa integral sobre essa superfície aqui, que está mostrada rachurada, é fazer um buraco nela. Né? Eu pego uma esfera de raio ρ, centrada no ponto P, né? E a minha nova superfície agora é essa superfície externa aqui, tá? E ela tem um buraco. Continua sendo uma superfície fechada,
Tá? Eu estou pegando estou retirando essa parte esférica aqui da integral para poder calcular ela, senão a integral explode no ponto P. Aí eu calculo a integral desse jeito e depois eu faço esse raio dessa esfera que eu retirei da superfície, eu faço esse raio ρ tender para zero, né? Pego o limite do valor da integral, quando o ρ tende para zero, eu tenho o valor da integral sobre a superfície. Tá? É o jeito de fazer uma integral assim, em torno de uma singularidade, né? Como é esse ponto P aqui, né? Para o caso dessa função V aqui. Então colocando a função V desse tipo aqui, né? A integral que eu tenho que resolver, essa de cá, vou substituir a função V aqui, né? Eu já vou tirar a esfera. Ok, eu coloco tudo e aí a gente... Ficou meio grande, né? Mas a gente diminui ela, acho que ainda dá para ver. Olha, essa integral que eu estou colocando aqui embaixo, né? Veio em duas linhas, né? É essa integral aqui em cima. Eu substituí a função V, que está aqui, ó, EIKR sobre R, né? EIKR sobre R. A parte temporal eu tirei para fora, tá? O V0 aqui, a parte temporal, eu tirei aqui para fora. Né? Então, está aqui V, grade N, né? O gradiente ao longo da normal à superfície no ponto N, menos U, gradiente N. Essa primeira parte aqui é feita sobre a superfície externa, e aí eu estou retirando, estou subtraindo aqui a integral sobre essa superfície da esfera interna. Por que eu estou subtraindo? Porque o gradiente de N aqui nessa casca esférica, ele é na direção contrária, né? O N aqui, N é sempre normal à superfície apontando para fora dela. Então, nessa casca esférica aqui, ó, N está apontando para dentro. Quer dizer, o gradiente ao longo, a componente do gradiente, né, ao longo da direção perpendicular à superfície, aqui embaixo, ela é menos a derivada em relação a R, que eu já substituí aqui, né? Menos está do lado de fora aqui, derivada em relação a R, é o gradiente de N da integral feita sobre a superfície esférica. A escalar R aqui é a função V, né? Então, eu tenho o gradiente da função U aqui, du dr, menos du dr, e aqui menos U, gradiente da função V, de novo, ali. Né? E essa segunda parte aqui, né, tem que ser calculada em cima de R igual a ρ, em cima dessa casca esfera, dessa esfera aqui em torno do ponto P. Não é uma casfera, não, é uma esfera em torno do ponto P. Né? O elemento de área aqui, como o raio é fixo, então é ρ ao quadrado, né, vezes d ômega, que é o dθ, seno θ dθ dφ. Né? Ok? Bom, se tiver tudo bem, né? Vou repetir essa expressão, tá? Essa integral aqui, que é o nosso teorema de Green aplicado nessa superfície aqui, nessa superfície que exclui o ponto P através dessa esfera. Eu vou colocá-la numa linha só aqui. Consigo fazer isso? Consigo. Aqui, ó, é a mesma expressão que eu tinha ali atrás, tá? Porque eu quero analisar agora essa segunda integral aqui, a integral que é feita em cima da esfera que eu introduzi para excluir o ponto P. Eu vou fazer essa integral aqui e vou fazer o ρ tender para zero. Né? Vou pegar o limite quando o ρ tende para zero. Então, o que vai acontecer com essa integral? Vou pegar olha só, vou olhar para esse integrando aqui. Vamos calcular esse integrando, incluindo o ρ ao quadrado aqui. Isso aqui vai dar EIKR sobre R, né? A derivada de U em relação a R,
calculada em R igual a ρ. Né? Tudo isso aqui é calculado em R igual a ρ. Esse lado de cá. Vou fazer essa derivada aqui, né? Menos o calculado em R igual a ρ, não? Derivada disso aqui em relação a R, isso aqui vai dar IK é a IKR sobre R, menos o U vai estar sempre lá do lado de fora, né? Aí vai ficar menos 1 sobre R, vai dar E a IKR, vocês me corrijam aí se eu errar alguma coisa, hein? Sobre R ao quadrado, né? A derivada agora do 1 sobre R. Isso aqui tudo calculado em R igual a ρ. Tudo isso multiplica o ρ ao quadrado. Isso que está em vermelho aqui é esse integrando aqui da segunda integral, lá da expressão. Muito bem. Vamos simplificar essa expressão aqui, né? Tem E e IKR em todos os termos. Vou colocar ele em evidência. É a IK ρ, na verdade, né? Porque é calculado em R igual a ρ, dividido por ρ, tá? Que multiplica... vai ter um tanto de coisa multiplicando aqui. Não, mas vai multiplicar du dr. Du dr, eu tenho que derivar primeiro e depois fazer R igual a ρ. Menos IK U de ρ dividido por R, né? Que essa expressão é calculada em R igual a ρ, então aqui vai estar ρ aqui embaixo. Né? Menos a IKR, já coloquei lá de fora, 1 sobre... menos com menos, então aqui ficou mais 1 sobre ρ. E aqui tem o U de R igual a ρ, multiplicando isso lá. Né? Então, aqui tem U no ponto ρ, dividido por ρ ao quadrado. Tudo isso multiplica ρ ao quadrado. É esse integrando em R igual a ρ. Mas eu tenho ρ ao quadrado ali do lado de fora, então esse ρ ao quadrado aqui vai cortar com esse ρ ao quadrado. Aqui vai sobrar um ρ em cima. Aqui fica um ρ aqui em cima. Esse aqui também... Espera aí, isso aqui multiplica só esse cara aqui, né? Então, E e KR multiplica todo mundo vezes ρ. E e KR sobre ρ. Gente, ó, tá vendo? Você tem que me corrigir aqui. E e KR sobre R multiplica esse cara, multiplica esse aqui, mas aqui ficou sobre R ao quadrado, né? Então, aqui eu devia deixar só ρ, né? E o outro ρ está lá do lado de fora. Acho que é isso mesmo, né? Vou apagar esse 2 aqui. Esse cara aqui corta com esse aqui, corta com esse aqui. Até eu me confundi aqui agora. Aqui sobrou ρ mesmo. Eu não devia ter deixado. Eu vou deixar só o E e KR. Eu vou corrigir isso aqui. Desculpa, gente. Vou corrigir isso aqui. Ó. Paulo Sérgio, eu acho que o EIKR sobre R multiplica só esse Primeiro, del R. Só o du dr, não, mas ele multiplica também esse termo aqui, ó. Esse primeiro termo aqui. Agora, o outro não tem o sobre R, não. Ele é sobre R ao quadrado. Não? Então, eu tirei o sobre R aqui. Eu acho que a coisa que está errada é onde você tem IKU. Você não podia ter esse ρ embaixo, não. Era só isso que estava de errado, eu acho. Bom, então, me corrijam aqui se eu errar agora, tá? Vamos de novo. Então, beleza. Né? Então, eu vou colocar só o E e KR em evidência. Eu vou devagar, vou deixar E e KR, mas, ok, posso colocar ρ, né? Esse é calculado em ponto ρ.
Mas aí vai ficar aqui isso tudo, isso multiplica todo mundo, né? Tem a EIKR aqui, né? Tem a EIKR nesse termo e tem nesse termo também. Então, pode colocar ele para fora lá. Aqui vai ficar 1 sobre R, que é 1 sobre ρ, vezes a derivada de U em relação a R, calculada no ponto R igual a ρ, né? Menos o segundo termo aqui. O EIKR eu já coloquei para fora, que vai ficar IK, U calculado no ponto ρ, né? Dividido por ρ. Né? E, finalmente, vem esse outro termo, que vai vir mais, né? Menos com menos dá mais. O EIKR já está lá fora, que vai ficar só o U de ρ, né? Que está aqui fora, U de ρ, sobre R ao quadrado. Eu já fiz esse R igual a ρ, e aqui tem o ρ ao quadrado. Né? Aqui é ρ ao quadrado. Né? Então, olha só, ρ ao quadrado, com esse ρ ao quadrado aqui vai sobrar só o U de ρ. Né? Ok, vou fazer mais um passo. Aí, o passo mais simples de todos, eu estou embolando dele. Aqui vai ficar, vou passar esse ρ ao quadrado lá para frente, aqui fica ρ vezes du dr, calculado no ponto R igual a ρ, né? Menos IK U de ρ vezes ρ também, né? ρ ao quadrado sobre ρ ficou só o ρ, mais simplesmente o U de ρ. E agora eu vou fazer o ρ tender para zero. Vou pegar o limite disso aqui quando o ρ tende para zero. Esse termo vai para zero, independente de qual. A não sei que a derivada de U em relação a R vai explodir, né? Mas não, U é uma função bem comportada. Né? Então, isso aqui, esse ρ vai para zero, esse termo vai para zero. Esse termo também, está multiplicando por ρ, vai para zero. Sobra só esse cara aqui. Tá? Essa integral aqui, sobra só o valor de U no ponto R igual a zero, né? O ponto quando eu fiz vou tender para zero, que é o valor do U no ponto P. Tá? Voltando lá no desenho, né? É o valor da função U nesse ponto P aqui. Eu fiz o limite de ρ tendendo para zero. Então, essa integral toda se reduz a valor da função U naquele ponto P, o ponto onde a função V explode. Mas eu tenho que lembrar, né, que isso aqui é esse integrando, eu tenho que integrar em dômega também. Não? Então, a integral, toda essa integral aqui vai dar U de P, que é U no ponto P, que é uma constante, vezes a integral de dômega sobre a esfera toda, que dá 4π. Não? Então, essa parte da integral aqui, essa segunda integral, não, o valor dela, isso aqui tudo, é 4π, o valor da função U no ponto P. Eu estou chamando isso de U índice P. U índice P. Paulo Sérgio. Oi. Mas você não tem esse termo E elevado a I... isso vai para 1. Ele vai para 1. Né? E aí, quando eu fizer ρ tender para zero, isso aqui é exponencial de zero, que dá 1. Né? Isso aqui dá 1. Eu só vi agora. Não, eu esqueci de falar, né? Eu esqueci de falar. Essa é a... Eu estava tentando acompanhar a conta aqui. Esse termo aqui, ó, vou colocar numa cor diferente, né? Esse termo aqui, fico feliz, Matheus, que não sou só eu que estou embolando essa parte fácil aqui. Esse termo vai para 1, esse termo vai para 0, esse termo vai para 0 e esse termo aqui tende para U de P. Né? Quando o ρ, as coisas estão em preto lá em cima, é quando o ρ vai para 0, quando eu faço ρ tender para 0. Né? E essa integral toda aqui dá 4π, valor do U no ponto P. Ou seja, né? Então, essa integral que sobrou, a integral sobre a superfície externa, né? Ela vai ser igual a 4π, valor da função U no ponto P. Né? Então, vou escrever, assim, eu vou ter assim, não vou escrever isso aqui uma vez só, integral, né? Vou repetir aquela integral lá em cima. É a IKR sobre R
o gradiente, componente do gradiente na direção normal à superfície da função u, menos o gradiente, componente do gradiente normal à superfície do que a função v, né? É aí kr sobre r, integrado sobre aquela superfície externa toda, né? Pegar um elemento de área dA, isso aqui menos 4π up tem que ser igual a zero. Ok? Então, vou reescrever isso aqui, escrever esse resultado aqui. Vou escrever isso aqui de uma forma mais bonita, não só mais organizada, mas também com a letra mais bonita, porque eu vou copiar do livro. Assim. Vocês compararem com o que tinha escrito atrás, né, apareceu um sinal menos aqui. Que sinal menos é esse? É porque eu inverti a ordem dos termos aqui dentro. Olha só, eu tenho U, grade N de EIKR sobre R, menos, não? Olha aqui embaixo o que eu tinha, né? Aqui está menos U, grade N de EIKR sobre R, né? Eu troquei o sinal desses termos aqui, passei o 4π U de P para o lado de fora, né? E ficou com um sinal negativo também. É a mesma expressão, vocês conferem lá. É a mesma expressão que está escrita lá fora, só explicitei. Muito bem, esse aqui é um resultado importante. Não é o nosso resultado final, não, mas é um resultado parcial importante. Ele tem um nome. Isso aqui é um teorema que nós acabamos de demonstrar. É o teorema integral de Kirchhoff. É o primeiro passo para a gente calcular o valor da intensidade lá no ponto P. Né? E já dá para ver um pouco de luz aqui, né, nessa difração. Olha aqui. Essa expressão, esse teorema, ele me dá o valor da função U naquele ponto P. Basta eu fazer essa integral aqui sobre uma superfície qualquer, né, que envolve esse ponto P. Parece promissor, né? E é um resultado legal, né? O valor da função U num ponto qualquer é igual a uma integral de superfície dessa coisa aqui, né? sobre a superfície que envolve aquele ponto que está lá dentro do volume definido por essa superfície. É um resultado interessante. Não? Mas como é que a gente vai aplicar esse teorema para calcular a difração? Não sei se já perceberam um detalhe aqui, sério, né? Essas nossas funções U e P, vamos voltar lá atrás e ver elas? Cadê? Onde é que eu escrevi elas? Escrevi aqui, né? Essas funções U, V, né? Eu falei, elas são soluções da equação de onda, sim, a equação que o campo elétrico, o campo magnético devem obedecer, né? E coloquei aqui uma expressão para U, que, aliás, é o U mais feio que eu já vi. Esse U que eu escrevi aqui parece um V, não? Tem dois Vs aqui. Vou tentar fazer um U melhor aqui. U. Mas são funções escalares. E o campo elétrico e o campo magnético são funções vetoriais, né? São vetores, são uma função vetorial da posição e do tempo. E isso aqui é uma função escalar. E aí? Né? O que eu quero, o que eu queria mesmo, né? Calcular o valor do campo elétrico, né? Uma função vetorial, o valor do campo elétrico num ponto P qualquer, dado o campo elétrico, vetor, né? Emitido lá pela fonte S. Ou seja, eu teria que fazer uma teoria vetorial. Nós estamos fazendo aqui uma teoria que envolve funções escalares. Ok, uma saída para isso é eu falar o seguinte: essa função U aqui é chamada, o nome pessoal dá para ela, é de perturbação óptica. Por isso que eu falei antes, a quantidade de luz que tem ali. O que é quantidade de luz? Eu vou chamar isso aqui de perturbação óptica. E o que eu posso pensar é o seguinte: eu penso no módulo de U ao quadrado como sendo proporcional à irradiância. E é isso que eu quero, no final de contas. Eu quero a intensidade no ponto P. Ok, eu sei, isso é insatisfatório e é mesmo.
eu teria que fazer um cálculo rigoroso, eu tenho que fazer um cálculo levando em conta a natureza vetorial da luz. Mas esse cálculo dá um trabalho, é um cálculo matemático bastante complexo. Quem quiser dar uma olhada, tem o melhor tratamento que eu conheço da difração tratada vetorialmente está no livro do Jackson, de eletromagnetismo, Electrodynamics, né? Na terceira edição é o capítulo 10. No capítulo 10 do Jackson, ele trata de difração. Então, quem quiser ver a teoria vetorial, não vou fazer, tá? Tá fora... Está fora das nossas possibilidades no momento. Então, dá uma olhada no capítulo... dá uma olhada só por curiosidade. Capítulo 10 do... O livro do Jackson chama Electrodynamics mesmo, né? Electrodynamics. Capítulo 10 na terceira edição. É o livro clássico de eletromagnetismo, né? O texto é lindo, tem muita física no livro do Jackson, assim, mas os problemas são horrorosos. Mas o livro o texto não é complicado de entender, não. É muita matemática, né? São métodos matemáticos para resolver problemas de eletromagnetismo. Muito bem. Então, paciência, nós vamos ficar com essa teoria escalar, mas ela traz muita informação para a gente. E eu já anunciei antes, vou repetir aqui. O que a gente vai chegar, a expressão final que eu quero chegar hoje, é uma expressão matemática para o princípio de Huygens. A gente vai colocar o princípio de Huygens numa base mais firme. Tá? Então, lá, vamos seguir em frente. Vou aplicar esse teorema integral de Kirchhoff aqui, né, para o caso da difração. Por enquanto, a gente só viu matemática. Não, eu coloquei o problema, não, o desenho é esse, quero calcular a intensidade de luz nesse ponto P aqui, dada a fonte de luz S do outro lado do anteparo. Não, e aí, fiquei fazendo matemática, achei uma expressão que me dá o valor de uma função, não, num ponto P qualquer. O valor dessa função é dado por essa integral aqui sobre uma superfície que envolve aquele ponto P. Ok, agora eu quero aplicar isso... Não, quero voltar lá ao nosso problema e aplicar isso para calcular a intensidade de luz lá num ponto, né? Calcular a difração. Então, vou repetir o desenho, só que agora já um pouco mais... Aquele desenho que eu fiz antes, né? Colocando o nosso problema, tá ele aqui de novo, né? Mas mais bem feitinho, né? Copiei do livro. Tenho a fonte de luz, S, que está aqui, não? A uma certa distância dela, eu tenho um anteparo, que é essa linha preta aqui, onde tem uma fenda, um buraquinho aqui, com um formato qualquer. Então, a fenda pode ser de qualquer formato. O anteparo é perfeitamente opaco. Tá? Do outro lado do anteparo, eu tenho um ponto P, e o meu problema é calcular a intensidade de luz que chega aqui no ponto P, dada a presença dessa fonte S e esse anteparo. Problema de difração clássico. Então, R' é a distância da fonte S até um ponto qualquer aqui na fenda, ou no anteparo, se vocês quiserem, né? N, eu devia colocar um N chapéu aqui, né? Um N chapéu aqui é o vetor unitário normal, a superfície da fenda. Né? Ok, eu já escolhi uma superfície aqui que circunda o meu ponto P, né, que envolve, que define um volume no qual meu ponto P está contido, que é essa superfície qualquer aqui, né, com um formato qualquer, envolve o ponto P, e a particularidade dessa superfície é que ela margeia o anteparo aqui, então ela passa, parte da minha superfície inclui a superfície da fenda, ok? Eu vou aplicar o teorema integral de Kirchhoff em cima dessa superfície de integração ali. Deixa eu repetir o teorema aqui, né, porque a gente quer aplicar ele nessa superfície. Nada de novo aqui, é o mesmo teorema lá que me dá a função P naquele ponto lá. Estou repetindo ele nesse ponto. Muito bem, para poder aplicar isso aqui, eu tenho que fazer algumas suposições. Vou fazer duas suposições aqui. Acho que eu vou falar suposições primeiro, 1 e 2, e depois eu vou tentar justificar ela para vocês, tá?
Eu vou supor que a função U e o gradiente de U, ao longo da direção normal à superfície, eles só contribuem para o valor, né? Eles aparecem aqui, né? Aparece U, aparece o gradiente da função U. Eu vou supor que eles só contribuem para essa integral, só vai ter contribuições que vão somar diferente de zero, né, para essa integral, para a integral, né, na parte da superfície que é a fenda. Que é a fenda, que constitui a fenda? Vou escrever que é a fenda, tá? Eu vou falar o quê? Eu estou falando assim, ó, a contribuição de U e gradiente de U para essa integral sobre essa superfície toda aqui, ó, só vai dar diferente de zero a parte da superfície que é essa fenda aqui. Vocês devem ter pulado na cadeira aí, mas calma aí, eu vou tentar justificar isso, tá? A suposição é esquisita mesmo. Mas tem mais uma, tá? Essa não é tão esquisita, não, mas é esquisita também. Os valores de U e gradiente, componentes do gradiente de U, né, normal à superfície, aqui na fenda, né, eles são os mesmos valores que eu tenho na ausência da fenda, na ausência do anteparo. Mesmos valores na ausência do anteparo. Ou seja, eu fazer essa integral com ok, na ausência do anteparo. Deixa eu acabar de escrever, senão não consigo escrever. O que eu estou querendo dizer com essas duas suposições é o seguinte: para calcular essa integral aqui, eu só vou integrar, eu só vou somar, né, essa superfície da fenda aqui, que tem um formato qualquer. Eu só vou fazer a integral sobre essa superfície. Eu não vou integrar sobre a superfície toda. Eu vou integrar só sobre essa parte aqui e vou falar, não, é porque o resto dessa superfície, não, U e gradiente N de U são tais que as contribuições vão dar zero no valor total da integral. E esses valores de U e gradiente U aqui são os que eu teria para a função U, para o gradiente dela, né? Mesmo se o anteparo não tivesse ali. O anteparo não está mudando esses valores. Ok, essas suposições são altamente discutíveis, como diz o Fowles, né? Não tem uma justificativa rigorosa para elas. A melhor justificativa, na verdade, é o seguinte: se você fizer isso, dá certo. O resultado que você obtém concorda com o experimento. Mas eu vou tentar fazer melhor do que isso, tá? Eu vou tentar justificar para vocês. Vamos pensar no problema, senhora. Se eu não tivesse o anteparo com a fenda, né, eu tenho só a fonte S aqui. Né? Aí eu tenho luz por toda parte aqui. Né? Toda essa região aqui está iluminada. Não, assim, não tem anteparo. Agora eu vou colocar um anteparo que não tem fenda, tá? O anteparo é totalmente opaco, eu coloco ele aqui, ele bloqueia a luz desse lado. Aqui tem luz, né? Aqui é claro, e o lado de cá está escuro. Mas por que acontece isso? Por que acontece isso? Um jeito de pensar que o que acontece é o seguinte: pensa que esse anteparo é perfeitamente metálico, um anteparo que reflete toda a luz, né? Uma camada de prata, né? Melhor, uma coisa perfeitamente condutora, né? Não absorve nada da luz, ele vai só refletir tudo. Como que ele faz isso? O campo elétrico da luz emitida por essa fonte S, quando ele atinge esse anteparo, que é um condutor perfeito, ele vai colocar os elétrons desse anteparo para oscilar. Se elétrons estão oscilando, um elétron oscilando, ele emite radiação, ele emite luz. Não? E emite luz em todas as direções. Então, esse elétron vai emitir luz para cá, para o lado de cá, e para o lado de lá também.
A luz que esses elétrons dessa placa perfeitamente condutora emitem de volta para cá, elas vão combinar com a luz incidente e isso que dá a iluminação desse lado aqui, né? Isso que dá a luz incidente mais a luz refletida do lado de cá. Mas do lado de lá do anteparo, não tem fenda ainda não, tá? Do lado de lá do anteparo está perfeitamente escuro. Por que está escuro? Não? Uma maneira da gente ver isso é a gente falar assim, não, a luz incidente, né, que atravessa essa placa fininha de material perfeitamente condutor, ela, que viria para essa região aqui, nada é absorvido, né, ela combina com a luz que é emitida por esses elétrons oscilando na placa, tá, e vai interferir destrutivamente de modo a gerar escuro. Assim. Essa é a maneira pela qual o anteparo bloqueia a luz do lado de cá. Né? Aqui fica escuro porque a luz incidente, a luz gerada pela fonte S, mais a luz gerada pelos elétrons oscilando na placa, né? Destroem a intensidade de luz aqui, eu tenho escuro. Ok, beleza. Aí eu abro um buraco aqui. Quando eu abro um buraco aqui, eu faço uma fenda no meu anteparo perfeitamente opaco, vai aparecer luz do lado de cá. Um certo jeito, não interessa, mas que aparece luz, aparece luz. Por que que aparece luz? Aí, nessa imagem que eu estou fazendo, eu posso falar o seguinte, não, é porque agora, olha, você tirou alguns dos elétrons oscilantes, você tirou um pedaço do anteparo, você fez um buraco aqui. Então, você retirou esses elétrons que estavam nessa região da fenda, então eu não consigo mais compensar totalmente a luz incidente que vem para cá. Eu perdi um pouco dessa interferência destrutiva. Então, nessa visão, né, a luz que aparece de cá é o resultado da luz incidente, mas faltando a parte dos elétrons que estavam oscilando aqui. Essa parte produzida por esses elétrons que eu retirei, então, é exatamente o negativo da luz que eu tenho aqui. Então, eu posso calcular a quantidade de luz que eu tenho do lado de cá, né, devido à presença dessa fenda, calculando qual que é a luz que seria gerado por um grupo de elétrons oscilando aqui na região da fenda. Ok? Essa é a melhor justificativa que eu consigo dar para vocês para essa suposição aqui, para essa suposição de que a função U e o gradiente N da função U só vão contribuir para a integral na superfície da fenda. É porque a luz que eu vejo aqui é a luz que está faltando, a luz que seria produzida pelos elétrons que estavam aqui, né, nessa região da fenda, se é que vocês seguiram o meu raciocínio. Tá? A verdadeira justificativa para essas suposições, na minha opinião, é que funciona você fazer a coisa desse jeito. Tá? Como eu disse lá no começo, né, difração parece uma coisa simples, mas não, é um cálculo complicado. Não? E são poucos problemas que estão realmente resolvidos com difração, porque a gente tem uma expressão matemática, só problemas simples, uma fenda circular. Não? A gente vai ver alguns exemplos de alguns desses, não vou passar rapidamente. Mas vamos lá, tá? Então, para continuar aqui agora, tá? Eu estou querendo aplicar o teorema integral de Kirchhoff, que é o que está aqui em cima, né? Para calcular a difração. E aí eu vou usar essas duas suposições para resolver essa integral aqui. Bom, mas para ir para frente, né? Eu preciso colocar uma função para U aqui. Então, U, eu vou tomar como função U uma função assim, ó, U vai ser U0, é a amplitude da minha função, exponencial de I, que multiplica KR' menos ômega-T sobre R'. O que é isso? Isso é uma onda esférica, né, que está se originando aqui pela fonte S, é a
a onda eletromagnética, se vocês descontarem o vetor aqui, né, porque isso é uma função escalar, mas é uma onda esférica emitida pela fonte S. Ela está saindo, né, do ponto R' igual a zero, que é a posição da fonte S, está se propagando, né, no espaço, com R' do lado de cá, e no tempo. Não? É uma onda esférica, solução da equação de onda, como deve ser, uma função bem comportada. Não? A frequência é ômega, como a gente supôs lá na frente, é uma função perfeitamente válida para aplicar aqui no nosso teorema, e ela representa essa fonte de luz. Isso aqui, U é a minha fonte de luz. E eu quero saber agora qual que é o valor de luz dessa função, dessa perturbação óptica, né, no ponto P, que eu vou resolver usando essa integral aqui. Eu vou fazer essa integral em cima da fenda. Então, colocando a função U aqui, não, na expressão da integral de Kirchhoff, eu vou ter, vamos ver se vai caber aqui, que vai ser legal estudar. Pronto, agora cabe. Né? O que eu estou fazendo aqui, nessa expressão aqui embaixo? Eu estou colocando essa função U dessa forma, ó, U0 está aqui, é a menos I ômega t, eu tirei para fora da integral, a integral é só no espaço, né? Então tirei a parte temporal para frente. Né? Já fiz a integral no ângulo, né? O elemento de área dA, ele envolve o ângulo. Não, fiz integral de área com coisa nenhuma, né? Ela está aqui ainda, eu vou precisar fazer ela. Depende do formato aqui da fenda. Né? Esse 4π que está aqui é esse 4π aqui. Né? Então, o 0, 4π está aqui. De novo, troquei o sinal, esse sinal menos aqui, eu troquei de novo o sinal aqui dentro. Então, a função U, então, que é o K' de R' está aqui. Ó. É aí KR', grade dessa função U, que é esse termo que está aqui, multiplicado por EI, KR. Né? Então, esse termo aqui, né, ele veio aqui para frente, né, que eu tirei o sinal menos, estava lá para frente, joguei ele de novo dentro do integrando. E esse termo que está aqui, ó, é a função U, é aí KR' sobre R', não? Parte espacial da função U, a parte temporal está lá do lado de fora, é a função I, vezes o gradiente, né? Componente do gradiente ao longo da normal, a superfície, né? Ao longo da normal, a superfície, né? De E aí KR sobre R. Né? Eu vou fazer essa integral sobre a fenda, só sobre essa parte aqui da superfície total que envolve o ponto P. Para fazer essa integral, primeiro eu vou calcular esses gradientes aqui. Tá? Então, esses dois gradientes, o gradiente, a componente ao longo de N, né? De E aí KR', R', e esse gradiente de K. Então, vamos fazer esse primeiro aqui. Né? Esse gradiente de K, ele vai dar o seguinte. A componente do gradiente ao longo da normal à superfície, preciso olhar para a figura, né? Componente do gradiente ao longo da normal à superfície, eu preciso do ângulo entre, isso aqui é uma função esférica, né, de R. Né? Tem derivar em relação a R, né, e pegar a componente na direção N chapéu. Então, o resultado é isso aqui, ó, é a derivada em relação a R da função vezes o cosseno de N chapéu R. Esse N chapéu R, esse parênteses aqui, ó, N chapéu R, é, por definição, o ângulo, um jeito de denotar o ângulo entre a normal, a fenda, e o vetor R. Tá? Vou definir também um outro ângulo, que é o ângulo entre N chapéu e R'. Né? Volta na figura. Né? Eu preciso também do ângulo entre N chapéu e o vetor R', porque esse ângulo vai aparecer aqui, ó, na componente do gradiente ao longo da direção N, né? Dessa função, que é uma função de R'.
Eu vou precisar desse ângulo aqui também, e eu vou indicar por esse parênteses de N chapéu R'. Isso aqui é o ângulo entre N chapéu e R'. Né? Então, esse segundo gradiente aqui, segundo gradiente que aparece lá na nossa integral, é esse aqui. Né? E eu posso fazer essas derivadas aqui, né? Derivada em relação a R, de E KR sobre R, já fizemos uma vez, fazemos a segunda vez, vai dar isso aqui, ó. O cosseno, do mesmo jeito, não, esse cosseno aqui fica do mesmo jeito, o que é o N chapéu R. Eu fiz essa derivada aqui, né? E K vezes a própria exponencial dividido por R, menos 1 sobre R ao quadrado vezes a própria exponencial. E posso fazer essa derivada aqui, que é a mesma coisa, né? Derivada em relação a R', que vai dar isso aqui. Muito bem, eu posso levar esses resultados aqui agora, não? Lá na expressão, aqui, eles aparecem aqui, né? Estou calculando esse gradiente aqui e esse gradiente aqui. Não? Mas antes da gente fazer isso, vou simplificar essa expressão aqui. Olha, em todas as duas aparece o K, né? Todas as duas expressões para esses gradientes aparece K aqui. E K, o módulo do vetor de onda, é 2π sobre o comprimento de onda, lambda. Eu vou considerar que a gente está longe da fenda, longe no sentido seguinte, vamos olhar para a figura de novo, né? Tanto a fonte quanto o P, eu vou considerar que estão longe da fenda, longe no sentido de que lambda, o comprimento de onda dessa minha luz, né, essa onda eletromagnética, é muito menor do que R e do que R'. Tá? O módulo desses vetores R e R'. Então, eu estou longe da fenda, R e R' são muito menores que lambda. Então, nesse termo aqui, ó, eu tenho 2π sobre lambda, que é um número grande. Né? Aqui eu tenho 1 sobre R' ao quadrado. Aqui tem 1 sobre R', mas aqui tem 1 sobre R' ao quadrado. Então, esse termo aqui, ó, eu posso desprezar esse segundo termo aqui. Né? Nas duas expressões para o gradiente N, eu vou deixar do lado de fora. Vou considerar que eles são muito pequenos em relação ao primeiro termo, esse termo que envolve o comprimento de onda aqui, 1 sobre o comprimento de onda. Né? Então, bom, deixa eu colocar a expressão aqui de novo. Não sei se vai adiantar, não, porque eu vou ter que mudar de página de qualquer lado. Eu vou substituir essas expressões para os gradientes, essa de cá e essa de cá, aqui, tá? Mas fazendo essa aproximação, substituindo isso, tirando fora esse termo de cá. Tá? Ok, então, esse negócio de ter que mudar de página está meio chato, né? Eu tenho realmente que arrumar um jeito da gente poder ver o que vem imediatamente antes. Mas essa aqui é a expressão, né? Eu tenho a expressão lá dos gradientes. Vou fazer um passo aqui à mão, né? Isso aqui vai ser, se vocês quiserem, eu coloco só agora um termo aproximadamente igual. O zero é a menos I ômega T sobre 4π, né? A integral sobre a superfície. Vai aparecer o cosseno, né? Nesse termo aqui aparece o cosseno do ângulo entre N chapéu e R', né? Eu indiquei desse jeito aqui, vezes E elevado a IKR, esse termo aqui, né? E elevado a IKR sobre R, e esse gradiente. Vamos lembrar o que é esse primeiro gradiente aqui, né? O cosseno eu já pus lá, né? E aí vai sobrar só esse termo aqui. IK é a IKR sobre R.
Aí eu fiz aquele gradiente. Então, eu preciso primeiro desse gradiente do E aí KR', né? Que é esse aqui de baixo. Então, é o cosseno de N, cosseno do ângulo entre N e R', não? E vai sobrar só esse termo. IK é a IKR' sobre R'. Muito bem. Então, aqui vai sobrar IK vezes aí é elevado a IKR' sobre R'. É o primeiro termo que está aqui. Vou substituir a expressão do gradiente. Né? Menos a IKR' sobre R', é o segundo termo que está vindo aqui agora, vezes esse gradiente, que depende do cosseno entre o N chapéu e o R. Não? Agora é o R mesmo. E aqui vai dar esse gradiente, quando eu fiz a derivada lá, né? Sobra um IK elevado a IKR sobre R. Aquele termo que vai com 1 sobre R ao quadrado, eu já tirei fora. Né? A integral é sobre todo mundo. Todo mundo aqui, acho que eu não esqueci de nenhum termo, né? Integral sobre a superfície lá. Só a parte da fenda da superfície. Bom, posso simplificar essa expressão aqui? Não, esses termos são iguais, né? Tem aqui, ó, tem um IK aqui, IK lá também, IKR', IKR, IKR', IKR, 1 sobre R', 1 sobre R, né? Posso juntar isso tudo aqui numa expressão só. Vai ficar assim. É sempre bom a gente dar uma parada e pensar aqui que eu estou calculando. Eu estou calculando. Onde está a nossa figura? Está aqui. Eu estou calculando qual que é o valor dessa perturbação luminosa, o que eu estou chamando de perturbação luminosa, U, né, nesse ponto P, usando esse teorema integral de Kirchhoff, né, que me permite calcular o valor da função U nesse ponto P, fazendo uma integral sobre a superfície, e eu estou fazendo a integral só sobre essa fenda aqui, né, usando essas duas suposições. E o que eu cheguei até agora, né, eu estou considerando também uma outra suposição que eu fiz aí no meio do caminho, é que eu estou longe da fenda, tanto a fonte quanto o ponto P estão longe da fenda, longe no sentido de que a distância à fenda é muito maior do que o comprimento de onda. E a expressão ficou também mais simples aqui agora, né? Ficou nessa forma aqui, que é a forma que tem um nome também. Vai entrar mais alguém aqui, mais um par aqui. A fórmula integral é a fórmula para difração, hein? É a fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff. É a contribuição do Fresnel para esse cálculo de difração. Essa fórmula permite a gente já calcular a perturbação óptica, essa função U, né? Que tem alguma cara de campo elétrico, né? De magnitude do campo elétrico, só que a gente não está considerando como um vetor. Né? Essa fórmula me permite calcular a perturbação óptica em um ponto P, né? No espaço do lado de lá do anteparo, devido à presença do anteparo com uma fenda com formato qualquer, e é sobre essa fenda de formato qualquer, sobre a superfície dessa fenda, que eu faço essa integral. Né? Essa integral depende do cosseno desses dois ângulos aqui, né? Entre a normal, a fenda, e o vetor que vai até o ponto P, e a normal, a fenda, e o vetor que vai até a fonte. Né? Isso aqui depende de qual é o ponto P que eu estou considerando. Depende dessa exponencial aqui. Bom, para seguir em frente, agora, eu preciso dar uma forma para a minha fenda, né? Mas antes disso, vamos ver uma coisa que eu prometi para vocês, que a gente ia chegar numa base mais firme para o princípio de Huygens. Não? E é isso aí. Isso aí é uma expressão matemática do princípio de Huygens, essa fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff.
Não parece nada com o princípio de Huygens, né? Mas para ver que isso aí é uma expressão matemática do princípio de Huygens, vamos aplicar isso para uma fenda específica. Vamos pegar uma fenda simples, uma fenda circular, né? E eu vou colocar a fonte numa posição simétrica, ou seja, eu vou colocar a fonte de luz bem na frente da fenda, assim, ó. Figura, lá vem outra figura, que é essa aqui. Mesmo problema de antes, só que agora a minha fenda é uma fenda específica. Estou representando ela esquematicamente, né? Mas ela é um orifício circular aqui. A gente está vendo ela de perfil, né? É um orifício, isso aqui tem um formato circular. Né? Se vocês pensarem na tela aqui, tem um buraquinho redondinho lá na tela. E a fonte de luz está colocada exatamente na frente dessa fenda, né? No centro dela. Colocando aqui. O que eu quero é a mesma coisa de antes. Eu quero calcular a perturbação luminosa, aquela função U, né, num ponto P qualquer do lado de lá da fenda, do lado de lá do anteparo. Né? E eu vou fazer isso, então, né, usando a fórmula integral de Fresnel, que eu vou copiar aqui. Vamos lá atrás, pegar ela na fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff. Nós vamos aplicar ela para essa fenda específica. Eu vou usar essa expressão, a fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff. Bom, essa fenda aqui simplifica os nossos ângulos, né? Eu vou pegar a superfície, eu falei, eu tenho que fazer integral sobre a superfície da fenda. Eu vou fazer mais uma... Eu vou pegar a superfície da fenda, eu vou pegar como uma superfície arredondada aqui, ó, uma parte de uma esfera com centro na fonte. Tá? Essa vai ser a superfície da minha fenda. Isso aqui facilita o cálculo da minha integral. Né? Se eu pego isso aqui como uma parte de uma esfera, né, centrada em S, então o ângulo entre N chapéu e R', estou levando desse jeito, é 180 graus. Não? Ou seja, o cosseno, esse cosseno que aparece aqui, ó, entre N chapéu e R', é menos 1. Não? Sem chapéu, sem chapéu. Isso aqui é o R' e o R. Não? Então, ali vai ficar com menos 1. Então, essa expressão aqui vai ter esse o zero aqui, menos i ômega t sobre 4π, o IK. Vamos escrever ela de novo? Vamos. Só vou colocar esse cosseno, só vou substituir esse menos cosseno de NR' por menos 1, que vai dar mais 1. Não? Vou fazer mais uma simplificação, mas eu... É a mesma expressão que está escrita aqui em cima, né? A fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, para esse caso específico, em que o cosseno de N chapéu R' é menos 1, né? Então esse termo aqui virou mais 1, mas eu fiz mais uma coisa aqui, ó. Olha o que está aqui dentro da integral. Esse termo é aí KR mais R', não é sobre essa linha. Aqui ficou um E aí KR menos ômega T. Esse menos ômega T veio de cá. Eu passei a parte temporal lá para dentro. Tá? Não faz diferença, né? Integral é no espaço, isso aqui é uma parte, depende só do tempo. Então, posso colocar lá dentro da integral. Vai ficar mais... E eu coloquei esse UA aqui, que está aqui, ó. Eu tenho ele escrito aqui bonitinho. Esse UA, por definição, isso é uma definição do UA. É uma onda esférica. É o U0, que aparece aqui, não? É aí KR' sobre R'. Né? O zero, que está aqui, é aí KR' sobre esse R'. Então, tudo coloquei nessa forma UA. Por que eu escrevi dessa forma? Porque esse UA aqui, a gente pode ver esse UA, esse termo que aparece aqui, como amplitude, é uma amplitude complexa, né? Porque ele envolve uma exponencial imaginária aqui. É a amplitude complexa da luz criada pela fonte S em cima da fenda. Tá?
Isso aqui é a amplitude convexa da luz que incide na fenda. Então, eu posso pensar que cada pedaço da fenda, cada pedacinho dA, cada elemento de área da minha fenda, cada elemento de área dA da minha fenda, né, vai gerar uma onda secundária, que é isso aqui, ó. É esse termo que está ali, ó. É melhor escrever isso aqui, ó. Cada elemento dA da fenda gera, isso aqui é uma onda. Gera uma onda secundária. Que eu posso ver como as ondas secundárias lá do princípio de Huygens, né? Cada pedacinho da fenda, então, está gerando essa onda aqui, ó. Essa onda que aparece, vou destacar ela aqui, essa onda que aparece aqui. E a perturbação luminosa total no ponto P, ela é obtida somando, né? Uma soma contínua, né? Então, integral, eu estou somando a contribuição de todas essas ondas secundárias, né, para obter a perturbação lá no ponto P. Né? Tem coisa, então, é uma expressão matemática do princípio de Huygens, né, nesse sentido, de que isso aqui são ondas, né? Cada um, posso olhar isso como onda gerada em cada elemento de área dA da fenda, né? Eu estou somando a contribuição de todas elas. Mas tem coisa nova em relação ao princípio de Huygens aqui, isso que é legal. Ó. Eu estou ponderando cada elemento dessa soma por esse fator aqui. Esse fator é o chamado fator de obliquidade. E é isso aqui que vai me dar, né, a intensidade em cada ponto. Fator de obliquidade, se vocês conseguem traduzir o que eu escrevi ali. Fator de obliquidade. Né? Que, nesse caso, isso aqui é o fator de obliquidade. Né? Ele aparece na expressão geral ali. Esse fator aqui, que é a diferença entre o cosseno dos dois ângulos. Vou tentar escrever melhor aqui. Fator de obliquidade. Esse fator de obliquidade que determina onde que eu vou ter máximos e mínimos aqui. Né? Isso é uma coisa que não tinha no princípio de Huygens, não aparece essa coisa. Né? E ele permite a gente entender a distribuição de intensidade aqui. Quer ver, por exemplo, olha, quando N e R, se eu pegar um ponto exatamente na frente da fonte S aqui, ó, se eu pegar esse ponto aqui, tá? Para esse ponto aqui, o vetor R, se o ponto P estiver aqui, né? Para esse ponto aqui, o vetor R vai ser esse cara aqui, não? E o ângulo entre N chapéu e R, não? Vai ser o ângulo vai ser 0, né? Então, o cosseno dele vai dar 1. Então, aqui eu vou ficar com 1 mais 1, dá 2. É o valor máximo do fator de obliquidade. Ou seja, essa expressão me diz que nesse ponto aqui, ó, o integrando é o máximo, aqui eu devo ter um máximo de intensidade. Posso ver também do lado oposto. Se eu ver do lado oposto aqui, quando o ponto P está do lado de lá da fenda. Não? Então, o ângulo entre N e R vai ser 180 graus. Esse ângulo aqui vai dar 180 graus. Então, esse cosseno aqui vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, essa expressão prevê que exatamente atrás, na posição aqui de trás, né, a perturbação criada pela fenda é 0. Nenhuma luz volta. Isso é um problema que tem no princípio de Huygens, né? Não me lembro se eu mencionei lá fora. O princípio de Huygens diz, cada ponto da fenda, vou voltar lá na primeira figura que eu coloquei, não, a segunda figura que eu coloquei, que era exemplificar o princípio de Huygens, né? O princípio de Huygens me diz que cada ponto da fenda gera uma onda esférica,
uma onda esférica, né? Ela não vai só para frente, ela vai para frente e para trás, né? E aí, então, eu tenho ondas esféricas vindo para cá também, para trás da fenda. Por que que aqui tem uma onda resultante e ali não? A fenda não produz padrões de claro e escuro aqui atrás, né? Essa expressão que a gente achou, ela explica isso. Cadê ela? Aqui, né? Ela explica isso, né? Para trás da fenda, né? Exatamente aqui atrás da fenda, eu vou ter um integrando zero. A perturbação luminosa nesse ponto P atrás da fenda é zero, então não tem luz para lá. Não? E tem mais uma coisa, mais uma última coisa aqui no que essa expressão prevê, que o princípio de Huygens não diz nada a respeito. Olha só, nessa expressão aqui eu tenho um I, número imaginário I. Isso significa que a perturbação luminosa aqui no ponto P, ela está com uma diferença de fase em relação à onda incidente, uma diferença de fase de 90 graus. Não? Esse imaginário aqui gera uma diferença de fase de 90 graus. Então, a onda difratada, a onda que está do lado de cá, ela sofre uma diferença de fase de 90 graus em relação à onda incidente. Isso não é previsto pelo princípio de Huygens e isso é uma coisa que é observada experimentalmente, essa defasagem. Isso é difícil de ver, né? Porque é só um pulo na fase da onda, mas é detectável. E é visto experimentalmente, não é previsto pelo princípio de Huygens, mas está previsto nessa expressão aqui. Então, está aqui, essa expressão, essa que é a expressão mais geral, né? Essa expressão que está aqui em cima. Essa expressão aqui, que é a nossa fórmula de Fresnel-Kirchhoff, fórmula integral de Fresnel-Kirchhoff, é que permite a gente calcular a difração com todas essas suposições. Vocês podem, se vocês chamarem de meio amalucadas, eu não vou protestar, não, né? Primeiro, eu estou calculando uma função, eu estou usando uma função escalar, né, essa função U, para representar o campo elétrico, para calcular a intensidade de luz do outro lado. Eu estou fazendo essa integral, em vez de fazer sobre a superfície toda que envolve o ponto P, eu estou considerando que a única parte dessa integral que contribui para um resultado não nulo é a parte da superfície que está na fenda. Então, falei um argumento meio vago sobre por que é assim. É uma suposição que é bastante discutida, mas é o que a gente tem. Tá? E funciona. Com isso aqui, como a gente vai ver nas nossas aulas, a gente consegue prever, né, o padrão de difração em alguns casos simples. Como eu disse, difração não é uma coisa simples de calcular, não? Mas sim, temos uma teoria mais rigorosa que isso, né? Uma formulação integral do cálculo de difração, mas que a gente não vai tratar nesse curso aqui. Tá? Isso está lá no Teoria Eletromagnética 2 da pós-graduação, né? Porque envolve uma matemática bem mais pesada. Mas para a gente isso aí está suficiente, né? Permite a gente entender melhor a difração e colocar uma base matemática mais firme para o princípio de Huygens, entender de onde que vem esse princípio de Huygens, né? Qual que é o fundamento dele. Ok, gente? Espero não ter assustado vocês com esse cálculo de difração. Ô, Paulo Sérgio. Oi. Só tive uma dúvida, que é quando você começou a dedução lá, sem o anteparo nem nada, não. Aquela função V, sim, você assumiu que ela era daquela forma de onda esférica, mas que o ponto R é igual a zero ficava no ponto P. Mas o ponto R igual a zero não devia ser a fonte para uma onda esférica? Deixa eu voltar aqui para a tela aqui, né? Vamos rever essa conta aqui. É isso aqui, né? Foi aqui que eu escrevi.
Aí, tá. Sim. Aqui eu coloquei qual era a função V, não? Qual a função V? Uhum. Veja bem, nesse teorema de Green que a gente coloca aqui, V e U são quaisquer funções bem comportadas. Não? Aí a gente fez a nossa primeira limitação aqui. Eu falei, não, vou escolher funções V e U para aplicar esse teorema, que são soluções da equação de onda e são soluções do tipo harmônico. Elas têm dependência espacial e temporal, é IKR menos ômega T, ou então 1 sobre R, né? Podia ser 1 sobre R. O que interessa aqui mais é a dependência temporal. Né? Por que interessa a dependência temporal? Porque essa derivada aqui do tempo, né, que eu vou usar para substituir o Laplaciano nessa expressão, é que é importante. Então, aí, aqui sim, eu peguei uma função V que é desse termo, que é desse tipo, convergindo para o ponto P. Agora, espera aí, vamos mandar aqui um pouco para a gente ver onde que eu peguei aqui. A fonte de luz é a função U. Tá? A função V, ela me está ali como um artifício para usar o teorema de Green. Eu não estou falando que a função V é a luz que chega no ponto P, não. Eu tenho um teorema que depende de duas funções. Eu peguei, vou pegar duas funções que são funções que oscilam no tempo com ômega t, um E aí ômega t, elas são soluções da equação de onda. Beleza. Né? A função que vai representar a luz para mim é a U, é essa de cá, ó. Essa é aí KR' menos ômega t sobre R', que é a função que está saindo da fonte S, né, do ponto S. Tá? Eu quero calcular qual é o valor de U no ponto P, né, devido à presença dessa fonte. E é isso que eu calculo aqui. Ó. Eu usei a função V como um artifício matemático, tá? Para poder aplicar o teorema. Mas ela não representa a luz que chega lá, não. Porque a luz que chega lá é a U. Isso aqui, né, a gente vai conclusão, é o valor de U no ponto P. É isso que eu estou calculando. Uhum. Tá mais claro? A V é só um artifício matemático, é uma função. Vou pegar essa função aqui, porque eu gosto dela, ela vai me permitir manipular essas coisas e calcular o valor da função U nesse ponto. U é o que eu estou interessado em calcular. V é uma ferramenta de cálculo. Ok? Aqui, obrigado. Beleza. Professor. Oi. Mas tem nada que a gente pode pensar para representar esse V, não? Fisicamente, não? Oi? Tem nada que a gente pode usar para interpretar esse V, não? Ele tem uma cara de luz que chega nesse ponto, né? A expressão do... Vamos voltar lá no V aqui, né? Isso aqui é uma onda esférica convergindo para o ponto P, né? Mas ela, veja bem, ela converge de todos os lados no ponto P. Então, ela tem uma certa cara, né, de luz chegando no ponto P, mas é uma onda esférica que está indo morrer nesse ponto P. Não sei te falar, não, Gabriel. Não sei, não vejo uma expressão, uma imagem física disso, não. Ela tem um jeitão, né, de luz indo para um ponto, só que ela está vindo de todas as direções, né? R é o vetor que sai do ponto P e vai para um ponto qualquer do espaço. A gente usou o R depois como vetor que vai até a fenda, né? Mas o nosso V lá é uma função esférica definida no espaço todo. Então, ele vem de todos os lados aqui para o ponto P. Eu não sei, assim, não... acho complicado dar uma imagem física para ele. Parece luz chegando no ponto, mas ela está vindo de todas as direções. Cadê a função V? Perdi ela. Está aqui. Pode ser, tá? Não estou te falando assim, não tem, não. Eu não vejo. Eu aqui não estou vendo uma interpretação física para ela, não.
Tá? Eu vejo essa função V como uma ferramenta matemática para me permitir usar o teorema de Green para calcular a perturbação ótica, que é a função U, né? no ponto que eu estou olhando. Ok? Tudo que eu consigo dizer agora. Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professor, eu tenho só uma sugestão. Ah, Tenta usar o OneNote ao invés do PowerPoint, que aí você pode rolar a página. tá, essa a gente tinha sugerido isso, Giovana. Tá, não prometo para quinta-feira, não, porque não sei se dá tempo de aprender a usar ele, mas... Mas é igualzinho, assim, não tem muita diferença do PowerPoint, né? É do pacote do Office. Sei. Mas eu e a Microsoft temos uma relação de amor e ódio. Assim. Eu uso muito bem PowerPoint, o Word mais ou menos. Na hora que eu vou escrever um texto, um artigo, eu uso o PEC, porque o Word briga demais comigo, ele coloca as figuras onde ele quer, e no TEC eu falo, não, eu quero a figura aqui, ele põe, essa figura é a figura número tal, e ele muda automaticamente. Uhum. E o OneNote, eu brinquei um pouco com ele antes de começar a dar aula, né, nesse esquema remoto, mas já tem um ano, né? Quase um ano. Eu brinquei um pouco com ele e falei, esse negócio é muito, muito esquisito. Não, vou usar o PowerPoint que eu sei usar. Mas agora eu vejo algumas vantagens. Então, tá bom, vou tentar, Giovana. Pode ser que a próxima... Não, é só uma sugestão, porque dá para você colocar até vídeo nele, assim, eu acho bem prático. Tem como desenhar. Não, obrigado. Assim, a sugestão, assim, eu agradeço. É só uma sugestão, porque, assim, para mim o PowerPoint tá bom, só que você está reclamando de ter que ficar mudando de página. Não, está me incomodando que toda hora a gente está fazendo um desenvolvimento, né? E aí eu tenho que mudar de página e a expressão que eu estava trabalhando ficou na página de trás, eu não vejo mais ela. Aí eu copio e colo, mas não é a mesma coisa, né? É melhor a gente poder ver as coisas à medida que elas vão acontecendo. Vou tentar, tá? Vou tentar agora. Tá, assim que terminar a aula. Obrigado, Giovana. Nada. Gente, ok, então, bom final de tarde para vocês. Até quinta-feira, a gente continua na difração, então. Um abraço virtual a todos. Tchau, Sérgio. Oi. Até quinta. Até quinta, Antônio. Falou, gente. Tchau. Tchau, tchau. Despediu só. Até mais. Falou, tchau.